Sejam muito bem-vindos ao Deixa que eu explico. Hoje vou abordar o tema da racionalização de denominadores. Então, a racionalização de denominadores é muito fácil de explicar. Nós não podemos apresentar um denominador sob a forma de raiz. Porquê? É exatamente por isso. Certo, acertaram. Não, estou obviamente a brincar. São convenções que são feitas. Os matemáticos não apresentam nunca raízes no denominador. E é algo que nos é descontado em exame. Nós, quando fazemos uma igualdade, chegamos a um valor e tentamos transformá-lo, simplificá-lo. Não é que sejam dois valores diferentes. Não, são dois valores exatamente iguais. A questão está na forma como os apresentamos. E, por convenção, como vos digo, não aparecem raízes no denominador. Portanto, é basicamente isso que nós vamos aqui trabalhar, é como tirar a raiz do denominador. Se eu tenho, vou aqui ao primeiro exemplo, à primeira explicação. Se eu tenho 2 sobre a raiz de 3 e eu quero tirar a raiz de 3 do denominador, bem, eu posso fazer raiz 3 vezes raiz 3, porque eu sei que a raiz 3 vezes a raiz 3 é a raiz 3 ao quadrado, que é igual a 3. Então, se eu multiplicar em baixo por raiz de 3 e em cima, mas para eu multiplicar em baixo, tenho naturalmente multiplicar em cima, é uma fração, acontece sempre o mesmo. Fico com frações que correspondem ao mesmo valor se multiplicar em cima no numerador e em baixo no denominador. Se eu fizer isto, que é normalmente o que acontece em grande parte das racionalizações de denominador, eu fico com 2 vezes a raiz de 3 sobre a raiz de 3 vezes a raiz de 3. Até agora não entrei em nenhum erro matemático porque multipliquei, como vos digo, em cima e em baixo pelo mesmo valor. 2 raiz de 3 é 2. 2 vezes raiz de 3 é 2 raiz de 3. Ia dizer que 2 raiz de 3 é 2 raiz de 3, naturalmente. E a raiz de 3, como demonstrei aqui em baixo, é a raiz de 3 vezes 3, que é a raiz de 3 ao quadrado, que é simplesmente 3. E desapareceu a minha raiz do denominador. Se eu tenho uma raiz cúbica, por exemplo, de 2 no denominador, e eu quero saber qual é que é o valor pelo qual eu tenho de multiplicar a raiz cúbica de 2 para que me dê 2, ou seja, para eu tirar a raiz. O que eu faço nestes casos é, vamos por tentativas. Se eu multiplicar a raiz cúbica de 2 pela raiz cúbica de 2, isto vai me dar a raiz cúbica de 2 ao quadrado. Não é? Porque ficou uma só raiz em que os dois radicais ficam a multiplicar dentro dessa mesma raiz. Eu não posso cortar, porque o meu índice é diferente do expoente. Então, o que é que me falta multiplicar? Falta-me multiplicar outra vez por 2 lá dentro. Então, eu percebo que a raiz cúbica de 2 vezes a raiz cúbica de 2 vezes a raiz cúbica de 2 é igual à raiz cúbica de 2 ao cubo, que é igual a 2. Então, se eu tinha este valor, descobri que multiplicado por estes 2 dá o resultado pretendido. Então, a única coisa que eu tenho de saber é isto. Significa que eu tenho de multiplicar por estas duas raízes em cima e em baixo da fração. Agora, raiz cúbica de 2 vezes a raiz cúbica de 2 é igual à raiz cúbica de 2 ao quadrado. Então é por este valor que eu tenho de multiplicar em cima e em baixo na minha fração. Multiplico em cima por raiz cúbica de 2 ao quadrado, em baixo por raiz cúbica de 2 ao quadrado. Ficou 5 raiz cúbica de 2 ao quadrado, em baixo raiz cúbica de 2 vezes a raiz cúbica de 2 ao quadrado é a raiz cúbica de 2 ao cubo. E, portanto, corto o índice com o expoente e fico com 2. E voltei a simplificar a resposta e torná-la numa resposta aceitável em exame, porque já não tenho nenhuma raiz no denominador que, como vos disse, não pode ser apresentado dessa mesma maneira. Aqui temos outro caso em que no meu denominador eu não tenho só uma raiz, eu tenho uma soma de 2 raízes. O que é que eu posso fazer aqui? É simples, na verdade. Porque a raiz de 3 mais a raiz de 6 vezes a raiz de 3 menos a raiz de 6 é um caso notável. É o caso notável A mais B vezes A menos B. E também poderia fazer a distributiva. Neste caso eu vou só dizer que A mais B vezes A menos B é um caso notável que eu sei que é A quadrado menos B quadrado. Se o meu A é a raiz de 3,
eu tenho que é a raiz de 3 ao quadrado, menos o meu b, que é a raiz de 6 ao quadrado. E fico com 3 menos 6, que é igual a menos 2. Então, já descobri que se eu multiplicar pela raiz de 3 menos raiz de 6, para multiplicar em baixo tenho que multiplicar em cima, o meu denominador se transforma em menos 2. E em cima tenho, vou resolver aqui porque já não tenho muito espaço, raiz de 2 vezes raiz de 3 menos raiz de 6. Faço a distributiva da raiz de 2, fico a raiz de 2 vezes a raiz de 3 menos a raiz de 2 vezes a raiz de 6, onde ficamos com raiz de 6, porque é a raiz de 2 vezes 3, menos a raiz de 12. Ora, outra vez, se eu vou agora apresentar o meu resultado, eu podia pôr logo no numerador raiz de 6 menos raiz de 12, mas se eu posso simplificar a raiz de 12, porque já vimos aqui neste vídeo que posso simplificar porque a decomposição em fatores primos de 12 é 2 ao quadrado vezes 3, ou seja, 12 é igual a 2 ao quadrado vezes 3. Então, eu sei que a raiz de 12 é igual à raiz de 2 ao quadrado vezes 3, que é igual a 2 raiz de 3. Então, eu posso apresentar o resultado sob a forma de raiz de 6, porque a raiz de 6 não consigo simplificar. Se eu fizer a decomposição em fatores primos de 6, fico 2 vezes 3. E, portanto, como não tenho nada ao quadrado, não posso passar a nenhum coeficiente para trás da raiz. Raiz de 6 menos 2 raiz de 3. Agora, normalmente também não costumamos apresentar a resposta com um número negativo no denominador. Posso passar o número negativo para trás da fração. Raiz de 6 menos 2 raiz de 3. E agora posso passar para cima ou deixar atrás, tanto faz, mas se eu passar para cima fico com menos raiz de 6. Lembrem-se que isto está entre parênteses. Portanto, troco os sinais e dá 2 raiz de 3 menos raiz de 6 sobre 2. As coisas ficaram todas aqui um pouco em cima umas das outras, mas pronto. Vou começar agora a resolver exercícios. Eu sei que eu neste momento quero cortar o expoente do 2, ou um eventual expoente do 2, com a raiz, com o índice da raiz, para ficar só com 2. Para isto acontecer, se eu tenho uma raiz cúbica de 2, significa que vou ter 2 ao cubo. Mas se o que eu tenho agora é raiz cúbica de 2, eu vou ter de multiplicar pela raiz cúbica de 2 elevado ao valor, se aqui está 1, e aqui tem de estar elevado ao valor que mais 1 dá 3. Portanto, 2. Sei que vou ter de multiplicar no meu denominador e, consequentemente, no meu numerador, pela raiz cúbica de 2 ao quadrado. Tenho a raiz cúbica de 2 vezes a raiz cúbica de 2 ao quadrado, e em cima 1 vezes raiz cúbica de 2 ao quadrado é a raiz cúbica de 2 ao quadrado. Se eu sei que não posso simplificar nada, aqui em baixo já vi que dá 2, e se eu sei que em cima não posso simplificar nada, posso, pelo menos, ou seja, se eu não consigo tirar nada de raiz, posso transformar 2 ao quadrado em 4 e fico a raiz cúbica de 4 sobre 2. Aqui em baixo tenho uma subtração no denominador, então vou ter de fazer o conjugado. Multiplico exatamente pela mesma coisa, trocando o sinal da subtração e passando para uma soma. Então, 2, 4 mais raiz de 3, e em baixo 4 menos raiz de 3. É sempre importante eu pôr aqui os parênteses porque eu estou a multiplicar pelo denominador todo. Isto é como se fosse um bolo inteiro, ok? Então eu tenho de ter os parênteses lá e o que eu estou a multiplicar também vem com parênteses porque eu estou a multiplicar o 4 mais raiz de 3 tudo junto. 4 mais raiz de 3. Sei que isto é o tal caso notável de que vos falava. Em cima posso fazer a distributiva. 8 mais 2 raiz de 3. Distribuo 2 vezes 4, 8. 2 vezes raiz de 3, 2 raiz de 3. E em baixo no denominador é o conjugado, que é o primeiro ao quadrado menos o segundo ao quadrado. 16, 4 ao quadrado, menos raiz de 3 ao quadrado, que é 3. 8 mais 2 raiz de 3 sobre 13. Outra vez uma subtração no denominador, então já sei que vou ter de multiplicar pelo que lá está, mas trocando o sinal do meio. Multiplico por 2 raiz de 3 mais 4 raiz de 5. 1 vezes 2 raiz de 3 mais 4 raiz de 5 é 2 raiz de 3 mais 4 raiz de 5. E eu tenho o conjugado em baixo,
2 raiz de 3 menos 4 raiz de 5 vezes 2 raiz de 3 mais 4 raiz de 5. Já sei que no denominador ele toca causa notável o primeiro ao quadrado, 2 raiz de 3 tudo ao quadrado. Isto é igual a 2 ao quadrado vezes raiz de 3 ao quadrado. Porque aqui dentro está uma multiplicação e quando eu tenho o expoente de uma multiplicação, isto é fácil de justificar, 2 vezes raiz de 3 ao quadrado é igual a 2 vezes raiz de 3 vezes, até posso pôr aqui parênteses, não é necessário, vezes, mas ajuda a perceber a ideia, 2 raiz de 3. Ou seja, 2 vezes 2 vezes raiz de 3 vezes raiz de 3. E então é 2 ao quadrado vezes raiz de 3 ao quadrado. Portanto, quando eu tenho o quadrado de uma multiplicação, é o quadrado do primeiro fator vezes o quadrado do segundo fator. Portanto, o que eu aqui vos apresento. Isto também sei dizer que é 4 vezes 3, que é igual a 12. E então, como o nosso conjugado no denominador fica 2 raiz de 3 ao quadrado menos 4 raiz de 5 ao quadrado, já descobrimos que 2 raiz de 3 ao quadrado é 12. Fazemos o mesmo para o 4 raiz de 5. 4 raiz de 5 ao quadrado é igual a 16 vezes 5, que é igual a 80. E então temos 12 menos 80. O numerador mantém-se 2 raiz de 3 mais 4 raiz de 5, porque neste momento não há nada que possamos fazer. 2 raiz de 3 mais 4 raiz de 5. 12 menos 80 é menos 68. E agora podemos dividir em cima por 2 e em baixo por 2. Raiz de 3 mais 2 raiz de 5 sobre menos 34. E era o que eu vos dizia antes. Embora sejam situações diferentes, no denominador não podemos, por um lado, de forma alguma, apresentar uma raiz e não costumamos, por norma não o fazemos, apresentar um valor negativo no denominador. O que fazemos é passar o menos aqui para trás. Ficamos com menos 34, raiz de 3 mais 2 raiz de 5. Este caso também é bastante simples, porque eu sei que vou querer chegar à raiz de 2 ao quadrado, e portanto se eu tenho a raiz de 2, tenho que multiplicar por um valor que me dê esta multiplicação como resultado raiz de 2 ao quadrado, e este valor é 2 elevado a 1, porque 2 elevado a 1 vezes 2 elevado a 1 é 2 elevado a 2, corto o quadrado com a raiz. Então vou ter de multiplicar por a raiz de 2 elevado a 1 é a raiz de 2, como sabemos. Multiplico em baixo por raiz de 2, em cima por raiz de 2. Raiz de 3 mais raiz de 6, sempre importante pôr os parênteses, vezes a raiz de 2, sobre raiz de 2 vezes a raiz de 2, em baixo raiz de 2 ao quadrado é 2, em cima raiz de 2 faço a distributiva da raiz de 2, a raiz de 3 vezes a raiz de 2 é a raiz de 6, mais a raiz de 6 vezes a raiz de 2 é a raiz de 12. Este é parecido ao último exercício que resolvemos lá em cima. Sei que a raiz de 12 é igual a 2 raiz de 3, a justificação está lá em cima através da decomposição em fatores primos, e portanto, mais a raiz de 6 mais 2 raiz de 3 sobre 2. Poderia outra vez separar em duas frações, mais 2 raiz de 3, e posso cortar aqui na fração da direita o denominador e o numerador 2, e fica um raiz de 6 sobre 2 mais raiz de 3. Sobre 1, que é a raiz de 3. Eu também escolhi este caso, porque é um caso particular, já vamos perceber porquê. A primeira ideia é eu tenho uma subtração no denominador, vou multiplicar pelo conjugado. Já perceberam que aqui não há grandes regras difíceis, é sempre ou conjugado, ou então é porque se eu não vou usar o conjugado, então só tenho uma raiz no denominador, e nesse caso é apenas entender qual é aquele valor que, multiplicado pelo denominador, corta as raízes. Em cima vou também multiplicar raiz quarta de 2 mais 1, ficou 2 raiz quarta de 2 mais 1, e em baixo fico com o conjugado, portanto raiz quarta de 2 menos 1 vezes raiz quarta de 2 mais 1, que é a raiz quarta de 2 ao quadrado menos 1 ao quadrado, que é 1. Então a raiz quarta de 2 ao quadrado menos 1.
eu ainda não tirei as raízes do denominador, porque o máximo que eu posso simplificar isto é raiz quarta de 4. E eu não posso fazer mais nada. Porque eu não posso cortar o expoente com a raiz porque tem índices diferentes. Porque são valores diferentes. Então, o que eu vou fazer primeiro é simplificar o numerador. Faço a distributiva do 2. 2 raiz quarta de 2 mais 2. Distribuo o 2. E em baixo, raiz quarta de 2 ao quadrado menos 1. Continuo com uma raiz no denominador. Então, vou tornar a fazer o conjugado porque no denominador tenho uma subtração. Raiz quarta de 2 ao quadrado mais 1. E em cima, raiz quarta de 2 ao quadrado mais 1. Em baixo, a raiz quarta de 2 ao quadrado menos 1 vezes a raiz quarta de 2 ao quadrado mais 1 é o primeiro ao quadrado, portanto, raiz quarta de 2 ao quadrado, tudo ao quadrado. E eu sei que posso passar para dentro da raiz, fico com a raiz de 2 ao quadrado, tudo ao quadrado. E então, fico outra vez com uma multiplicação dos meus dois expoentes, o que me dá 2 à quarta menos 1 ao quadrado, que é 1. Eu sei que agora sim posso cortar o expoente do 2 com o índice da raiz e fico com 2 menos 1, que é igual a 1. Se eu sei que tenho denominador 1, no próximo passo já vou tirar a forma de fração, porque o que está a dividir por 1 fica apenas o numerador. Agora, 2 raiz quarta de 2 mais 2, parênteses sempre. Eu tenho de insistir isto porque são erros desnecessários. Mais 1. Agora já sei que posso tirar daqui o meu denominador. Então fico só com... Posso já fazer a distributiva. Vou fazer aqui a outra cor. Assim que eu faço a minha distributiva. A primeira multiplicação é 2 raiz quarta de 2 vezes raiz quarta de 2 ao quadrado, que é igual, aqui tem um valor 1, portanto 2, e multiplico o valor que está dentro das raízes, raiz quarta de 2 vezes 2 ao quadrado, que é igual a 2 raiz quarta de 2 ao cubo, 2 raiz quarta de 2 ao cubo. Depois, a outra multiplicação é 2 raiz quarta de 2 vezes 1, que é, naturalmente, 2 raiz quarta de 2. Qualquer coisa multiplicada por 1 é o valor inicial. Depois, 2 vezes a raiz quarta de 2 ao quadrado é 2 raiz quarta de 2 ao quadrado. E 2 vezes 1 é 2. Posso agora simplificar os valores que estão dentro das raízes. Isto é 2 raiz quarta de 8 mais 2 raiz quarta de 2 mais 2 raiz quarta de 4 mais 2. E eu não posso simplificar mais do que isto. Agora aqui um último exercício. 5. Se eu sei, tenho uma raiz de uma fração, é a raiz de cima sobre a raiz de baixo. Menos 4, repito o procedimento. Menos 2 raiz de 6. Até agora não há nenhuma raiz que eu possa simplificar, mas a raiz de 294 eu posso simplificar, porque certamente o 294 tem uma decomposição em fatores primos que me vai ajudar a simplificar a expressão. Se eu dividir por 2, fico com 147. Se eu dividir por 3, fico com 49. Se eu dividir por 7, fico com 7. Se eu dividir por 7, fico com 1. Então 294 é igual a 7 ao quadrado vezes 3 vezes 2. E, neste caso, a raiz de 294 é igual a raiz de 7 ao quadrado vezes a raiz de 3 vezes 2, que dá 6. Tirei logo o 7 ao quadrado, porque sei que é o 7 ao quadrado que vai cortar com a raiz, porque é o único valor que está com o expoente 2. Então fico com 7 raiz de 6, mais 7 raiz de 6. Eu posso simplificar já esta adição. Eu tenho menos 2 raiz de 6 mais 7 raiz de 6, menos 2 mais 7, tenho o mesmo índice da raiz, tenho o mesmo radical dentro da raiz, então basta-me fazer menos 2 mais 7, menos 2 mais 7 é 5. Então 5 raiz de 6. E no caso do 5 raiz de 2 sobre raiz de 3, o que eu vou fazer é racionalizar o denominador, porque neste caso também me vai dar uma raiz de 6. Eu vou multiplicar em baixo por raiz de 3 e em cima por raiz de 3. Em baixo vou ficar com 3, em cima vou ficar com raiz de 2 vezes raiz de 3, que é a raiz de 6, e assim vou ficar com todas as raízes iguais. Portanto, dizia eu, multiplico em baixo por raiz de 3, multiplico em cima por raiz de 3. Neste caso, multiplico em baixo por raiz de 2, porque é a raiz de 2 que vai fazer cortar o quadrado com a raiz.
em cima por raiz de 2. Então fico com 5 em baixo no denominador 3, em cima raiz de 6. Menos 4 vezes no denominador 2, no numerador raiz de 6, mais 5 raiz de 6. Ok, agora eu já tenho as raízes todas iguais. Basta-me igualar os denominadores. Eu sei que em ambos os casos, em ambas as frações, eu posso puxar os valores para cima. O que é que eu quero dizer com isto? Isto é 5 raiz de 6 sobre 3 menos 4 raiz de 6 sobre 2, porque o 4 está dividido por 1, o 5 está dividido por 1, portanto, se eu tenho uma multiplicação de frações, o que eu faço é multiplicar os denominadores, em baixo 3, e os numeradores em cima 5 raiz de 6. 5 raiz de 6 sobre 3 e 4 raiz de 6 sobre 2, mais 5 raiz de 6, que está naturalmente sobre 1. Igual os denominadores todos. Multiplico por 2 e multiplico por 3, multiplico por 6. O que me dá 10 raiz de 6 sobre 6, menos 12 raiz de 6 sobre 6, mais 30 raiz de 6 sobre 6, que é igual a 10 raiz de 6 menos 12 raiz de 6 é menos 2 raiz de 6, mais 30 raiz de 6, 28 raiz de 6 sobre 6. E agora tento simplificar a minha fração. Posso dividir em cima por 2 e em baixo por 2. 14 raiz de 6 sobre 3. Bem, foi o vídeo acerca da racionalização de denominadores. Espero novamente que vos tenha sido bastante útil. Se quiserem ver o próximo vídeo acerca da simplificação de raízes na forma A mais B raiz de C, é uma matéria bastante difícil, confesso que se sair em exame requer muita atenção. E então no próximo vídeo eu tento simplificar esta matéria e, como sempre, ajudar-vos a ter a melhor nota possível no exame. Muito obrigado!